O Senado aprovou na última terça-feira, por unanimidade, a chamada PEC das domésticas. A proposta de emenda à Constituição garante à categoria os mesmos direitos dos demais trabalhadores. As mudanças valem para babás, caseiros, motoristas particulares, cozinheiras e diaristas que trabalham na mesma casa pelo menos 3 vezes por semana. Ao todo, são 7 milhões de brasileiros. A carga horária máxima passa a ser de 8 horas por dia, ou então 44 por semana. E se ultrapassar, tem que ser paga hora extra. O salário não pode ser inferior ao valor do mínimo. Passa a ser obrigatório recolher o FGTS. Empregados e empregadas também terão direito a adicional noturno, que é a remuneração extra para quem trabalha à noite, e poderão receber seguro-desemprego. Ao todo, o texto aprovado garante 16 direitos trabalhistas, mas em todos os benefícios começam a valer de imediato, porque ainda precisam ser regulamentados. De qualquer forma, nada impede que empregados e patrões já comecem a conversar e deixar claro os direitos e deveres dos dois lados. E é para falar sobre esses novos direitos e como essas mudanças atingem o trabalhador doméstico que o Plano Aberto de hoje recebe a juíza titular da Vara do Trabalho de Ouro Preto, Graça Maria Borges de Freitas. Graça, seja bem-vinda ao Plano Aberto, obrigada pela sua presença. Bom, Graça, algumas medidas ainda precisam ser regulamentadas, né? O que isso significa? Que vai demorar mais? E quais são os direitos que exigem essa regulamentação? Bem, dentre os 16 direitos aprovados, 7 exigem regulamentação. Quanto ao tempo de regulamentação, a gente espera que seja rápido, porque há um movimento internacional de ampliação dos direitos dos domésticos e o Congresso tem aprovado, a aprovação por unanimidade pode significar que a aprovação desses direitos, essa regulamentação também será rápida. A questão do seguro-desemprego, o recolhimento do auxílio-acidente, o auxílio-creche, o adicional noturno estão entre os direitos que terão a necessidade de regulamentação. E como que ficam os contratos antigos? Quando a lei trabalhista é implantada, os direitos começam a valer imediatamente, se aplicam aos contratos anteriores. Então, os direitos que já não dependem de regulamentação já incidem sobre os contratos em vigor atualmente. Ok, Graça. E com relação ao empregador, quais os direitos que são previstos que vão gerar mais gastos para ele? Tem alguns direitos que hoje já são facultativos, como, por exemplo, a questão do FGTS, que alguns empregadores já podem recolher, então isso vai gerar um gasto adicional de 8% em relação ao salário pago. Também o adicional noturno e a hora extra são os principais. Auxílio creche depende de negociação coletiva e alguns dos direitos vão depender do aumento do recolhimento previdenciário, como seguro-acidente. O trabalhador doméstico hoje não está protegido em relação aos problemas decorrentes de acidente do trabalho e isso pode implicar um aumento de recolhimento de 1 a 3% pelo empregador. Mas o benefício, quem pagará é o INSS, ao trabalhador acidentado. Bom, Graça, algumas empregadas, elas dormem hoje no trabalho delas, mas isso não significa que elas estão trabalhando de madrugada. Como que fica essa questão? Como que é essa relação? Essa discussão terá que ser feita. Se o local de trabalho, dormir no emprego, significa só o local onde a empregada vai descansar, não vai ter alteração nenhuma. O que não pode ser exigido sem remuneração é o trabalho entre 22 horas e 5 da manhã. Esse trabalho recebe um adicional de 20% do valor da hora trabalhada e a hora ela tem uma redução noturna. 7 horas de trabalho valem por 8 horas em termos de valor de salário. Nós vemos que a jornada de trabalho passa a ser de 8 horas diárias, né, ou 44 semanais. No caso daqueles empregados que trabalham menos que isso, o que vai ser feito então, Graça? Hoje já há uma jurisprudência no TST que reconhece que o trabalhador ele pode trabalhar a tempo parcial desde que ele seja remunerado pelo valor proporcional ao valor do salário mínimo. Então, o empregador pode continuar contratando uma empregada por meio período e pagando um salário proporcional a essa carga horária desde que o valor da hora de trabalho dele, não seja inferior ao valor da hora de um salário mínimo, que é o valor do salário mínimo dividido por 220 horas por mês. Mas, independentemente disso, se o trabalhador, o horário dele habitual por exemplo, até meio-dia, e num determinado dia o patrão exige uma prestação de trabalho a mais, vai incidir hora extra da mesma maneira. Ok, Graça, obrigada pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Plano Aberto.
Bom, a chamada PEC das domésticas vai ser promulgada pelo Senado em sessão solene na próxima terça-feira, no dia 2 de abril. A partir daí, os novos direitos adquiridos pelos trabalhadores domésticos que não precisam de regulamentação já passam a valer.